Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Vaido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que hoje não está aqui connosco em estúdio, mas vai acompanhar-nos diretamente pela internet e que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos que nos acompanham a partir deste momento. Everybody lost someone. When the violence stopped, we realized that the most important thing we needed was forgiveness and love. Esta mulher que acabámos de escutar é religiosa e pertence à congregação dos Palutinos. A irmã Cecília, é este o seu nome, está no Ruanda. A violência de que nos está a falar é o genocídio que aconteceu neste país de África em 1994. Durante 100 dias, apenas 100 dias, quase 1 milhão de pessoas foram mortas, foram assassinadas. O que aconteceu foi uma tentativa deliberada de um povo, neste caso os Hutus, de apagarem por completo um outro povo, neste caso os Tutsis. Este massacre, este genocídio do Ruanda, como ficou conhecido para a história, começou a 7 de abril de 1994. Fez agora 30 anos. Esta história não pode ser esquecida, não deve ser silenciada, mas importa não se ficar preso nas armadilhas do ódio, da vingança, da violência. É por isso tão importante haver pessoas como a irmã Cecília, que nos fala em perdão e em amor. Este vai ser, claro, um dos temas para debater no programa de hoje, que está a começar agora. Mas hoje vamos começar pela Índia. Há 2 semanas nós falámos aqui deste país por causa das notícias, dos relatos da violência e da perseguição aos cristãos. Foram registados apenas nos primeiros 75 dias do ano 161 incidentes graves de discriminação ou mesmo de perseguição em 19 dos estados da Índia. E falamos hoje de novo da Índia porque está a decorrer, isto desde 19 de abril, um processo eleitoral que dura quase um mês e termina agora a 1 de junho. E muito do futuro próximo deste país vai ser decidido nestas eleições. Mas para percebermos melhor o que se está a passar, é bom termos presente, Catarina, o que diz o relatório da Fundação AIS sobre a Índia. Claro que sim, Paulo. Portanto, é sempre importante fazermos esta leitura, esta análise, e podemos dizer, Paulo, que da leitura do nosso relatório sobre liberdade religiosa mostra, de facto, a Índia é um país a ter em atenção. Portanto, as perspectivas no que diz respeito à liberdade religiosa, principalmente das minorias, e principalmente da minoria cristã, são de facto são sombrias, e a causa principal deste receio reside no facto do governo ser autoritário e no nacionalismo étnico-religioso. Portanto, ambos são considerados como os principais fatores que estão de facto na base desta perseguição religiosa às minorias na Índia. E podemos dizer, claro, que de alguma forma isso também está em jogo nestas eleições. Sim, claro que podemos dizer isso, Paulo. Portanto, a Índia, com uma população de mais de 1.400 milhões de pessoas, tornou-se, de facto, num terreno fértil para o nacionalismo religioso. Portanto, o país, que é atualmente governado por Narendra Modi, que é do Partido Nacionalista Hindu Bharat Janata, conhecido também pelas iniciais BJP, que pode conseguir nestas eleições o 3º mandato consecutivo, defende, acima de tudo, a cultura e a identidade indianas como enraizadas no hinduísmo. O tal nacionalismo étnico-religioso de que fala o relatório da Fundação AIS. Sim, precisamente, e um dos sinais de discriminação em curso neste país é, por exemplo, está a aumentar o número de estados que adotaram ou que estão a adotar leis anti-conversão, leis que estão na base de episódios dramáticos de perseguição religiosa, tanto a cristãos como a muçulmanos, que são as 2 principais minorias deste país. Essas leis, na prática, significam o quê? Bom, Paulo, significam, por exemplo, que qualquer pessoa acusada de conversão religiosa pode ser condenada a uma pena de prisão até 10 anos. Como se imagina, este tipo de leis representa de facto uma ameaça séria ao trabalho quer de padres, quer de irmãs, quer de missionários, porque podem a qualquer momento ser acusados de quererem converter a população local ao cristianismo. E atualmente, Paulo, existem já 12 estados indianos que já aprovaram ou que estão a aprovar estas leis anti-conversão. A situação dos cristãos na Índia tem motivado várias iniciativas por parte da Fundação AIS, não só para a ajuda direta a esta comunidade religiosa,
mas também para a sensibilização da opinião pública para uma realidade que é, por vezes, ainda praticamente desconhecida. Em 2018, por exemplo, houve, Catarina, uma enorme campanha aqui em Portugal. Sim, foi durante o período da Quaresma. Portanto, o nosso secretariado promoveu então na altura uma grande campanha a que chamámos Amar os Invisíveis, que é sobre a situação terrível em que vive a comunidade cristã, e demos um foco muito especial sobre a situação dos Dalits, que são os mais pobres dos povos na Índia e que são também, Paulo, conhecidos como os intocáveis. Dalits intocáveis, os que estão na base do complexo sistema de castas da Índia. Sim, precisamente, e calcula-se que dos 29 milhões de cristãos que existem na Índia, cerca de 60% sejam Dalits. Portanto, todos eles lutam desesperadamente pela sobrevivência no seu dia-a-dia, porque normalmente, Paulo, estas pessoas só conseguem trabalhos muito mal pagos ou indignos, que é o resultado direto da discriminação a que são sujeitos diariamente. Na Índia há 4 castas. Os Dalits são a camada mais baixa da população, os que são reprimidos e desprezados, os que fazem os trabalhos que mais ninguém aceita realizar. Nem são considerados muitas vezes como seres humanos, como nos vai explicar já de seguida o padre Prem Prakash, numa reportagem da Fundação AIS. In India, there are 4 castes. The Dalits, they are the lowest people. The meaning is the oppressed people, suppressed people, neglected people, not considered as a human beings. They all do that menial, what is called the work, which other people they don't do. When an animal dies in a family, they are the ones to take from the village and put somewhere. Or they go for cleaning the bathrooms. That is their work. Plus, they become bonded labor in the villages of the high caste people. The situation of Dalits in a particular village is very often very deplorable, very poor conditions compared to the high caste or the backward classes, which made socially, economically, they have made a progress. But Dalits, the non-Christian Dalits, their status remain more or less the same. A Brahmin, he will never enter in the Dalit's house. He will not take any glass of water or anything. Dalit going to a Brahmin family, if he takes a glass of water, that glass, the Dalit has to wash, not the Brahmin family anybody. He has to wash and keep there somewhere. It is a separate plate, separate glass, everything is kept for a Dalit. When a Dalit goes to a Brahmin family, he will not eat with him. They will allow him to sit somewhere down and they will give him food to eat, like they give food to the dogs. He will be treated like that. Hinduism always considers a Dalit is always Dalit, means he is born as a Dalit and he dies as a Dalit. In Hinduism, a Dalit cannot become a priest of a Hindu. Dalit cannot, they will not allow him. Worship is done by the high caste people. And the Dalits will be standing somewhere in corner. They will not be allowed to come close to where the worship is going on. Because it will be that the feeling is there, untouchability. This caste system, though it is abolished in the constitution, it is a system in the society that these people are made Dalits. They are liberated by accepting the Christianity because Christianity has given them education, Christianity has given them food, Christianity has given them social status to come up in their life, and mainly education. And through the education, the Dalit Christians, those who have accepted Christianity, they have come up in their life. Christianity coming to India, it was a God's blessing that Dalits are liberated and they have recognized
their human dignity. Na Índia, onde os cristãos são discriminados, mas onde a Igreja dá, apesar disso, um muito poderoso exemplo de trabalho em prol dos mais necessitados, vamos agora até à Guiné Equatorial, um país africano que foi uma colónia espanhola até que a independência chegou em 1968 e com ela um período de 11 anos de ditadura comunista. Foi um tempo duro de que ainda há memória e em que a Igreja Católica foi perseguida. Nesse tempo, a chama da fé subsistiu em grande parte graças ao trabalho, graças à presença dos catequistas. E falamos deste país, a Guiné Equatorial, precisamente por causa de um catequista. Chama-se José Si Essono e foi acusado de bruxaria e queimado vivo e hoje, Catarina, está a caminho dos altares. É verdade, Paulo. De facto, o jovem catequista José Si Essono foi então martirizado na década de 30 do século passado, mas o seu exemplo continua, frutificou e agora o seu processo de beatificação está então a avançar. Dom Miguel Ángel Neguma, bispo de Adibaen, esteve de visita à sede internacional da Fundação AIS na Alemanha e contou a história deste catequista. Uma história que remonta, portanto, ao tempo colonial. Sim, o que é também um exemplo de como, um poderoso exemplo de como um simples homem, com toda a sua força, pode então transformar de facto numa semente de fé que continua a ser inspiradora até aos dias de hoje, ao fim de tantos anos. Muito sucintamente, Catarina, conta-nos então a história deste catequista da Guiné Equatorial e cujo processo de beatificação está a avançar. Bom, Paulo, de uma forma muito sucinta, então, eu posso dizer que José Essono nasceu então numa aldeia na Guiné Equatorial e nunca tinha ouvido falar de Jesus, até que um dia, tendo ido então à cidade costeira de Bata para vender café, o que fazia habitualmente, ele conheceu um missionário claretiano que o ensinou então a rezar o terço. E foi algo tão significativo para ele, Paulo, tão transformador da sua vida, que no regresso à aldeia, este homem, José Essono, decidiu que iria também ensinar todos os seus vizinhos a rezarem o terço. Um encontro fortuito que acabaria por ter um significado muito grande. É verdade, Paulo, mas a história não acaba aqui. Portanto, mais tarde, José Essono acabou por pedir a este missionário para ir à sua aldeia, para explicar a todos de viva voz o que é isso de rezar e quem era essa Maria que diziam tantas vezes enquanto rezavam o terço. E foi assim que os claretianos então chegaram também a Ebanzoc. História extraordinária, de facto, mas como é que José Essono se transforma em mártir? O que é que lhe aconteceu? Bom, Paulo, mais tarde o catequista começou a explicar aos seus conterrâneos, aos seus vizinhos, que não podiam rezar simultaneamente para os amuletos e também para Jesus. E por isso pediu-lhes então que trouxessem todos os amuletos que tinham para ele os queimar. Na altura, o chefe da aldeia ficou indignado com esta atitude, recusou o pedido e instigou mesmo a população, toda a aldeia, a uma revolta contra este homem, contra este jovem. E foi assim então que José Essono foi acusado de bruxaria e acabou por ser queimado vivo. Mataram-no, mas o seu exemplo frutificou até aos dias de hoje. História fantástica, de facto. Quando se fala na Igreja em África, a Fundação AIS é confrontada naturalmente e normalmente com muitos pedidos de ajuda. Num continente onde quase sempre falta quase tudo, é preciso estar atento às necessidades mais básicas das populações. A questão da saúde, por exemplo, é das mais sensíveis. O padre Gabriel Abeso é responsável por um dispensário que tenta prestar os cuidados básicos de saúde, mas falta-lhe muita coisa, a começar às vezes até pelos próprios medicamentos. O dispensário do padre Gabriel fica situado, provavelmente já adivinhou, na Guiné Equatorial, um país que tanto deve ao exemplo do mártir catequista José Essono. Muy bien, la diócesis tiene en sus infraestructuras un dispensario que funciona en realidad con diferentes sectores. Está el sector de la salud mental, está el sector de los epilépticos, la epilepsia y luego también ecografías, etcétera, etcétera.
Y en ese sentido, pues la adquisición de medicamentos, la adquisición de material sanitario adolece como para que podamos atender a estos nuestros hermanos enfermos. Por lo que es el plan pastoral a nivel de la salud es muy importante en la diócesis. Si los hermanos, si la gente de buena voluntad, si otros cristianos pueden acompañarnos en la adquisición de medicamentos y en la adquisición del material sanitario, pues estarían bien agradecidos. Muchas gracias. Continuando por África, vamos agora até Moçambique, país que vive uma brutal ameaça terrorista na região norte, na província de Cabo Delgado, de que temos falado aqui no nosso programa, porque houve uma série de ataques extremamente violentos desde o final do ano passado em aldeias cristãs, com muita violência contra as populações e a destruição, inclusivamente, de inúmeras capelas. A situação humanitária é terrível, a tal ponto que a Fundação AIS decidiu lançar, aqui em Portugal, Catarina, uma grande campanha de sensibilização e de ajuda precisamente à Diocese de Pemba. Sim, Paulo, esta é mais uma campanha em que se apela à solidariedade de todos os nossos benfeitores, todos os nossos amigos, todos os nossos telespectadores, portanto, no fundo, todas as pessoas de boa vontade, para que possam ajudar então esta Diocese de Pemba, que procura acudir como pode todas aquelas pessoas, todas aquelas populações da região de Cabo Delgado têm sido a ser vítimas, como o Paulo acabou de dizer, desde o final do ano passado, de uma nova onda e brutal onda de violência jihadista. Esta campanha procura ser também um alerta para a sociedade portuguesa para que este conflito não caia no esquecimento. Sim, claro, e isso seria mesmo absolutamente trágico, Paulo. Portanto, estamos a falar de um dos países mais pobres do mundo e de milhares de pessoas que perderam o pouco que tinham. Portanto, desde 2017 que tem sido assim. Portanto, tem havido ataques terroristas, tem havido aldeias queimadas, pessoas mortas, pessoas raptadas e multidões em fuga. E, de facto, desde 2017, quando tudo começou, já há mais de 1 milhão de moçambicanos deslocados que fugiram por causa desta violência dos terroristas. Sim, Paulo, e isso é de facto uma tragédia imensa que nos obriga, obviamente, a agir. E é isso que nós estamos a procurar fazer com esta campanha, com esta nova campanha de solidariedade, pedindo então aos portugueses esta ajuda, esta boa vontade de ajudar todos estes homens, todas estas mulheres, este povo sofrido de Cabo Delgado, e pedir também ao mesmo tempo não só a nossa solidariedade, mas também pedir as nossas orações, para que todos nós nos lembremos deste povo martirizado de Cabo Delgado nas nossas orações e, dentro do possível, claro, fazer estes pequenos gestos de solidariedade. É isso que nós pedimos, é preciso socorrer de facto estas pessoas que são vítimas do terrorismo no norte de Moçambique, Paulo. E é preciso sublinhar, como temos referido aqui, já por diversas vezes, que além dos ataques indiscriminados contra as populações, tinha havido, nesta nova onda de violência que começou em dezembro do ano passado, ataques dirigidos concretamente contra a comunidade cristã, com capelas incendiadas, por exemplo. Sim, é isso, e é preciso sublinhar esse ponto porque também é muito importante, Paulo. Não estamos apenas perante atos terroristas contra os moçambicanos, nós estamos também perante uma ofensiva terrorista que tem os cristãos como alvo, claro, como um dos alvos principais. E não podemos ficar indiferentes a tudo isto, Paulo. Esta é de facto uma campanha de alerta, também para esta realidade que está a acontecer em Cabo Delgado. E por isso é importante que o mundo não se esqueça que Cabo Delgado, que os cristãos de Cabo Delgado estão de facto na mira destes jihadistas, destes terroristas. Para mobilizar os portugueses para mais esta campanha solidária para com Moçambique, para com Cabo Delgado, a Fundação AIS editou mesmo um boletim, uma pequena revista, em que se dá destaque à mensagem enviada para Lisboa, para a Fundação AIS, pelo Bispo de Pemba. Vamos recuperar agora um excerto dessa mensagem, em que Dom António Juliá se fala precisamente na destruição das capelas cristãs nesta mais recente onda de violência terrorista em Cabo Delgado. Desde o início de janeiro, a guerra atingiu a parte sul da província de Cabo Delgado. Nas últimas 2 semanas entraram pelo lado leste para o distrito de Chiure, o mais populoso da província de Cabo Delgado, com cerca de 300 mil habitantes, entre cristãos, muçulmanos e praticantes da religião tradicional africana. A violência perpetrada neste distrito nas 2 últimas semanas foi de tal forma que cerca de uma
dezenas de aldeias, algumas muito populosas, foram visadas, com destruição de habitações e instituições. Nessas aldeias, todas as capelas cristãs foram destruídas. O ponto mais alto até agora foi o ataque feito a Masese, um dos postos administrativos do distrito de Chiure, com a destruição de tantas infraestruturas públicas e sociais do governo. Também ficou destruída aí a nossa missão, que dava muito apoio social ao povo da região. Foi Dom António Juliace, bispo de Pemba, a denunciar os ataques terroristas em Cabo Delgado e a destruição de todas as capelas e igrejas cristãs que existiam na região de Chiure. Palavras que ajudam a perceber a importância desta campanha da Fundação AES, que está em curso neste momento, uma campanha de ajuda à Igreja Católica em Cabo Delgado, em Moçambique. Esteve preso 11.000 dias. Foi um tempo terrível em que sofreu torturas e trabalhos forçados. Contra todas as expectativas, ele sobreviveu. Estou a falar de Ernesto Simoni. Este homem é cardeal, tem 95 anos e uma vitalidade extraordinária. A sua história daria certamente um filme. E o Papa falou dele há pouco mais de um mês. Falou dele como um mártir vivo. Um mártir vivo por causa, Catarina, do que sofreu na Albânia nos tempos do comunismo. Precisamente, Paulo, ele foi considerado como inimigo pelo Estado, pelo governo comunista da Albânia. Portanto, ele foi condenado à morte, acabaria então por ficar preso numa pena de prisão de quase 30 anos, a trabalhos forçados, sobreviveu a tudo, perdoou a todos e transformou-se de facto por tudo isto num exemplo para o mundo, a tal ponto, Paulo, que, como lembrou o Papa Francisco quando falou dele, quando falou do cardeal Ernesto Simoni, ele falou como um mártir vivo, por ter sofrido, e a expressão é do Papa Francisco, por ter sofrido talvez a perseguição mais cruel. A história deste homem de 95 anos, ainda com uma enorme energia, é de facto incrível. No dia 14 de fevereiro, estando o cardeal Simoni presente na audiência geral das quartas-feiras, no Vaticano, o Papa Francisco fez questão de o saudar e de o saudar de modo especial perante os milhares de fiéis que enchiam por completo a sala Paulo VI. Nós já vamos recordar as palavras do Santo Padre, mas antes disso, Catarina, vamos apenas referir alguns dos momentos mais marcantes da vida deste cardeal que o regime comunista da Albânia considerou como um inimigo. Claro, Paulo. Portanto, ele foi preso então na noite de Natal de 1963, no final de uma celebração da missa. E, portanto, o cardeal Simoni acabaria então por passar 28 anos na prisão, em confinamento solitário, ou então com trabalhos forçados em minas ou em esgotos. Portanto, recentemente ele recordou esses dias, esse tempo que passou, e disse que, no entanto, durante todos estes anos nunca deixou de rezar, nunca deixou de celebrar missas, embora clandestinamente, claro, e que o fazia utilizando ou recitando a missa de cor. Portanto, ele com uvas que espremia fazia o vinho e com o pouco pão que davam aos prisioneiros ele conseguia fazer hóstias. A sua própria libertação, a 5 de setembro de 1990, após a queda do regime, seria também um momento marcante. Sim, é verdade. Portanto, ele mal saiu da prisão, o cardeal Simoni afirmou logo querer perdoar tudo a todos os seus carcereiros, os seus torturadores, e começou logo a trabalhar, servindo em todos os vilarejos da sua região, ajudando as pessoas a tentar também se reconciliarem, pessoas a banirem o ódio dos seus corações. Ultimamente ele tem trabalhado como exorcista, o que tem levado a diversos lugares do mundo, apesar da sua já avançada idade. Um mártir vivo, disse o Papa sobre este cardeal albanês de 95 anos de idade. Vamos então recuperar agora as palavras do Santo Padre. Tutti noi abbiamo letto, abbiamo sentito le storie dei primi martiri della Chiesa, tanti, anche qui, dove adesso è il Vaticano, c'è un cimitero e tanti erano eseguiti qui e sepolti qui. Quando si fanno le scavi si trovano queste tombe. Ma anche oggi ci sono tanti martiri
in tutto il mondo, tanti, forse più che all'inizio. Ci sono tanti perseguitati per la fede. Io oggi mi permetto di salutare in modo speciale a un martire vivente, Monsignor Simoni, Cardinal Simoni. Lui, da prete e vescovo, ha vissuto 28 anni in carcere, il carcere comunista dell'Albania, che era la persecuzione forse più crudeli, e continua a dare testimonianza. E come lui tanti. Adesso ha 95 anni e continua. E continua a lavorare per la Chiesa senza scoraggiarsi. Caro fratello, ti ringrazio per la testimonianza. Grazie. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Depois desta história tão inspiradora deste cardeal, que o Papa diz ser um mártir vivo, alguém que sobreviveu quase 30 anos às cadeias do regime comunista da Albânia, vamos agora até à China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história relevante ou uma notícia importante da vida da Igreja desta região do globo. As celebrações do Tríodo Pascal terminaram em Macau no passado domingo, podendo afirmar-se que este ano foram como que um sucesso. Depois de 3 longos anos de pandemia, em que praticamente apenas os fiéis aqui do território foram às igrejas para, em unidade com o seu bispo, celebrarem os diferentes momentos da Páscoa, digamos assim, agora foi a vez também das igrejas receberem os visitantes da China continental e turistas de outros países aqui da região. O bispo de Macau presidiu aos momentos mais importantes deste tempo, sendo que logo na sexta-feira houve procissão do Senhor Morto, no sábado de Vigília Pascal e diversos batismos nas 9 paróquias da Diocese de Macau, e depois no domingo, então domingo de Páscoa, o primeiro domingo de Páscoa, seguindo-se agora o tempo pascal até ao domingo de Pentecostes. Foi um tempo magnífico em que as pessoas estiveram realmente em unidade com o seu bispo de Macau, que disse por mais do que uma ocasião que aqui vive-se uma paz que já vai sendo rara no resto do mundo. Deu, como não podia deixar de ser, os tristes exemplos do que se passa na Ucrânia e na Terra Santa, tendo havido muitas orações destinadas a estes 2 países ou locais geográficos do mundo, também eles, de certa forma, cristãos. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos falar do genocídio no Ruanda. Uma tragédia imensa que ocorreu neste país de África em 1994. Fez agora 30 anos. Durou apenas 100 dias, mas morreram praticamente 1 milhão de pessoas. Neste país, onde há ainda uma memória muito forte de tudo isto, nós vamos encontrar uma religiosa, a irmã Cecília, que faz um trabalho notável junto deste povo. Vale a pena ficar aí desse lado só para conhecer esta religiosa, mas isso vai ser apenas depois de um breve intervalo. Até já!
ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти нам в магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. В Запорожье на Львовском поезде мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Sou o Paulo White, comigo está à distância, mas está a Catarina Martins Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Em pleno século XXI, existem pessoas comuns, pessoas como nós, que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, enfrentam o próprio medo para se manterem fiéis ao que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles,
para cada um deles. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral da ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. ب7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلأ عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. بتحب يكون أكثر هذا الشيء أو عادي؟ إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى ثاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، عشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس.
No arranque do programa, nós escutámos a irmã Cecília. Ela está no Ruanda. Podemos falar apenas dela, do trabalho que está a fazer junto dos mais pobres, dos doentes, dos idosos, dos que estão sozinhos. Muitos deles, desses pobres, desses doentes, desses que não têm mais ninguém, testemunharam, no entanto, um dos momentos mais ignóbeis da história da humanidade. O genocídio do Ruanda foi em 1994. Começou no dia 7 de abril. Durou apenas 100 dias. Morreram cerca de 1 milhão de pessoas. Foi há 30 anos e foi, Catarina, uma tragédia que ainda arrepia só de pensar nisso. É verdade, Paulo, foi uma tragédia imensa, um autêntico massacre, e fala-se no genocídio do Ruanda porque houve, de facto, uma tentativa deliberada, numa campanha sistemática contra uma comunidade concreta, neste caso os Tutsis. Foram os Hutus contra os Tutsis. Sim, para se perceber o que aconteceu, Paulo, é preciso dizer que a violência começou no dia anterior, portanto, no dia 6 de abril, em que se deu a morte do presidente do Ruanda, um Hutu, pois o avião onde viajava foi abatido por um míssil. Até hoje nunca se apurou efetivamente a responsabilidade por abate deste avião, mas para a história, Paulo, o que fica é que terá sido de facto este o momento, o elemento transformador e que desencadeou toda esta violência que acabou, violência contra os Tutsis, que acabou então neste massacre, neste genocídio de que falamos. E 30 anos depois é necessário ainda fazer a reconciliação. É sempre assim. A paz, verdadeiramente, não acontece quando as armas se calam, mas quando os dedos deixam de estar no gatilho das armas, prontos a disparar. Esta história leva-nos precisamente aos que todos os dias procuram ser pacificadores, procuram construir a paz com gestos de bondade. Pessoas como a irmã Cecília. Sim, pessoas simples, generosas, que com toda a simplicidade ajudam então, e com toda a paciência, claro, também, que vão ajudando, vão tratando todas as pessoas no Ruanda que precisam de ajuda. Muitos deles já idosos, muitos deles ainda com memórias destes 100 dias de medo e de morte. 100 dias de genocídio, vizinhos que mataram vizinhos, alguns maridos até mataram as suas mulheres. 30 anos depois, as pessoas ainda estão traumatizadas. E a reconciliação ainda é muito necessária nesta sociedade. E é neste país que vamos então encontrar esta irmã extraordinária, a irmã Cecília. Sim, ela é extraordinária pelo que faz, por se preocupar com os outros, com os mais velhos, com os que estão sós ou que estão quase abandonados, com os que são mais esquecidos, Paulo. Portanto, ela é de facto uma irmã extraordinária por fazer tudo o que faz e sempre com um enorme carinho. E como esse carinho é importante, é que, como a irmã Cecília nos vai dizer já de seguida, no Ruanda, quase todas as pessoas perderam alguém próximo, perderam um familiar ou um amigo nesses 100 dias de inferno, nesses 100 dias de genocídio. Foi há 30 anos, parece que foi ontem. Hello, I'm Sister Cecilia. I live in Rwanda, a beautiful country in the heart of Africa. Since I was a child, I dreamed of taking care of elderly people, the loneliest and the most forgotten. God called me to do this job in Congregation of Arutani Missionary Sisters. Some of them are so old and fragile that it's very difficult for them to do some of the most simple tasks. Sometimes they have nothing to eat. We ask the kids to convince their parents to share their food with the elders. Healthcare is very expensive. We provide them basic medical treatments at our dispensary. Many of them live with serious trauma from the past, when 1 million of us were killed during the genocide. Everybody lost someone. When the violence stopped, we realized that the most important thing we needed was forgiveness and love. Because without God's love, forgiveness and reconciliation would not be possible. All that is possible because of you. Thank you, ACN.
A Assembleia da República acolheu, isto desde dezembro do ano passado e até ao dia 15 de abril, uma exposição sobre os caminhos da liberdade religiosa em Portugal. Comissariada pelo jornalista António Marujo, esta exposição pretendeu mostrar os marcos essenciais do pensamento público sobre as questões da liberdade religiosa na época contemporânea e até à aprovação da lei de 2001 e depois, claro, a sua concretização. Agora que estamos a assinalar os 50 anos do 25 de Abril, impõe-se um olhar atento a esta temática, que tantas vezes tem sido colocada num plano secundário, sempre que se fala das questões da liberdade no nosso país. António Marujo, diretor do jornal digital Sete Margens, falou para o nosso programa sobre esta questão, mas também, por exemplo, dos direitos humanos das minorias. E o António Marujo dá-nos o exemplo da Índia. É que é um exemplo, claro, houve em maio de 2021 uma cimeira importante aqui em Portugal, no nosso país. Foi no Porto. Assinaram-se acordos, fizeram-se negócios, mas esqueceu-se aparentemente a questão dos direitos humanos, da discriminação religiosa na Índia. E uma pergunta merece ser colocada. Neste caso, esta cimeira foi ou não uma oportunidade perdida? Vamos conferir a resposta. Eu creio que temos tido um ambiente ambivalente em relação a isso, que é, e podemos falar de Portugal, mas também, por exemplo, a nível da União Europeia, penso que é um pouco a mesma realidade. Temos uma atitude que nos princípios defende a liberdade religiosa, temos depois uma prática que nem sempre está de acordo com isso. Vou buscar um exemplo relativamente recente. Temos essa proatividade no sentido de consignar a liberdade religiosa como um princípio fundamental, mas depois negociamos com países onde a liberdade religiosa é violada ou maltratada sistematicamente. Há 3 anos, se não estou em erro, tivemos no Porto a realização da Cimeira União Europeia-Índia. Ora, essa cimeira tratou 99% do tempo de negócios, de comércio, esqueceu praticamente a questão da liberdade religiosa, e hoje a Índia é uma das situações mais preocupantes no mundo, na minha perspectiva, porque sob a capa de uma democracia formal, onde há eleições, onde há partidos que ganham, outros que perdem, tem-se assistido nos últimos anos, desde que o atual Primeiro-Ministro chegou ao poder, a uma sistemática discriminação, para sermos benévolos, das minorias religiosas, nomeadamente dos muçulmanos, que são quem sofre mais na Índia, e a seguir dos cristãos, para já não falar de outras minorias. Há um documento do Intergrupo do Parlamento Europeu que se tem dedicado a estas questões, que aliás está citado na exposição e no catálogo, que refere a importância de como que ter moedas de troca quando a União Europeia faz comércio com outros países. Ora, nós hoje temos um problema dramático, que é a liberdade religiosa existe quando há democracia. Obviamente, mesmo nas democracias há problemas, mas os problemas vão-se resolvendo e pode-se debater e pode-se discordar do que o governo diz, ou do que diz a oposição, ou do que dizem as confissões religiosas. Agora, o problema é quando temos regimes autocráticos ou ditatoriais, onde o diálogo se torna praticamente impossível, porque o governo desses países só fala a lei da força. E, portanto, impõe medidas, impõe prisões, impõe discriminação, e as pessoas não têm meios de se defender. Eu creio que a União Europeia não deveria desligar da questão do comércio, e quem diz União Europeia diz os países que comungam dos valores da democracia, dos valores ocidentais. Não deveríamos desligar da questão do comércio e da questão da relação com outros países, não deveríamos desligar a questão da promoção dos direitos humanos, desde logo, e da democracia, da instauração da democracia. E o que hoje vimos é uma regressão também a esse nível, mesmo nas nossas políticas externas, porque, digamos, acabamos por ter menos força, não temos a força militar a nível europeu e, portanto, não temos capacidade de persuasão, ou não temos sabido tê-la, e acabamos por negociar com países com os quais, digamos, nos quais os valores dos direitos humanos são, de facto, muito postos em causa, desde logo a nível da liberdade religiosa.
Foi o jornalista António Marujo numa entrevista ao nosso programa a propósito da exposição sobre os caminhos da liberdade religiosa em Portugal, que ele comissariou e que esteve patente ao público na Assembleia da República em Lisboa. Uma das formas de se ajudar a Igreja de todos os países onde não há liberdade religiosa, uma das formas de se ajudar a Igreja em todos os países onde os cristãos são perseguidos ou passam por muitas necessidades, é, Catarina, através da consignação de 0,5% do nosso IRS. E essa é de facto a forma mais fácil e mais económica, porque é gratuita, de podermos ajudar de facto ajudar todos estes cristãos perseguidos em todos estes países, que por exemplo falámos hoje aqui no nosso programa. Portanto, ao fazermos uma simples cruz na nossa declaração de IRS, estaremos a consignar então 0,5% do nosso IRS para a Fundação AIS, e com esta ajuda, Paulo, nós poderemos ajudar muitos mais cristãos que de facto precisam da nossa ajuda com muita urgência. Obrigado, Catarina. Como preencher então essa declaração, como fazer essa consignação gratuita do IRS é o que vamos ficar a saber já de seguida. A sua atenção, por favor. A consignação de 0,5% do IRS não tem qualquer custo para si. É um gesto simples e rápido, através do qual pode ajudar sem ter que gastar. O donativo é retirado do imposto total que o Estado liquida, não afetando o que tenha que receber das finanças. Assim, ao doar 0,5% do seu IRS, sem custos acrescidos para si, estará a ajudar a Fundação AIS no seu trabalho junto às comunidades cristãs mais necessitadas. Para isso, basta que no modelo 3, quadro 11, campo 1101, selecione a opção Instituições Religiosas e insira o NIF da Fundação AIS, 505 152 304. Muito obrigado. É fácil, não é? Fazendo uma cruz, uma simples cruz na sua declaração do IRS, está já a ajudar a suportar a cruz dos cristãos perseguidos no mundo. E assim, com esta informação útil, que é também um desafio, chegamos ao fim do nosso tempo. Eu lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS, está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, diretora da AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço-me com amizade. Até para a semana, se Deus quiser.